No primeiro vídeo, eu falei por que o Michael Moore faz sucesso e por que as pessoas gostam dele. E agora eu vou falar um pouquinho por que as pessoas criticam o Michael Moore. No mundo do cinema, se você for, sei lá, num curso de cinema, alguém que estuda cinema pra valer, Michael Moore ele vai ser encarado como se fosse um Paulo Coelho do cinema. Aquele cara que vende muito, mas não é tão respeitado assim. Isso aí se dá pelo um dos motivos que eu falei no vídeo anterior. Como os vídeos dele são extremamente roteirizados, como ele pega um ponto de vista e argumenta muito em cima desse ponto de vista, sem mostrar todos os lados, sem ter descobertas ao longo do caminho, assim, né? Ele já parte sabendo do que vai falar e como vai abordar isso que ele vai falar. Isso aí, o pessoal de cinema vê isso como algo meio superficial, meio tendencioso, porque ele já vai partindo com uma visão pronta. Enquanto que um documentário mais profundo, não sei, de maior qualidade artística, o documentarista iria lá no local e iria descobrir as coisas, saber. Então, um dos exemplos disso é o Eduardo Coutinho. Eu acho que é o mais famoso, o mais importante documentarista brasileiro. E aí você vai ver todo o documentário dele, ele vai num lugar e vai conhecer aquela realidade. Então, ele foi numa favela uma vez no documentário Santo Forte para ver como que as pessoas lidavam com a religião. Daí ele vai lá e não tem nenhum argumento, nenhuma premissa. Ele vai lá e vai conhecer. E ele tira histórias super interessantes das pessoas. O Michael Moore já é o oposto, né? Se ele fosse numa favela falar sobre a religiosidade das pessoas, ele já ia com uma teoria de que a Igreja Católica faz uma abordagem tal, ele ia lá comprovar isso, ia fazer uma animação em cima, já ia pegar a história das pessoas para comprovar o que ele já acredita, o que ele já pensa sobre religião e favela. Isso é o que as pessoas criticam. Então esse é o outro lado dele roteirizar demais, ter muito storytelling no documentário dele. É o porquê criticam e a visão de quem é especialista em cinema, quem estuda cinema a fundo. A minha visão particular é que isso não tem nada a ver. Para mim, a linguagem estética dele. Eu gosto do Eduardo Coutinho, acho super interessante e gosto do Michael Moore. Quando eu vou fazer meus documentários, eu me espelho muito mais no Michael Moore, que eu acho muito legal esse negócio dele levar uma mensagem para todo mundo. E aí falam assim, mas essa mensagem é tendenciosa, ele tá vendendo, tá mostrando outro lado. E eu acho que qualquer expressão de arte é isso mesmo, é a subjetividade da pessoa, é um ponto de vista do mundo. E não é a visão perfeita do mundo. Para mim, um cientista, quando vai lidar com a ciência, com a razão, ele precisa falar um negócio que abarca todos os lados, é objetivo. Ele vai falar de uma realidade objetiva. Então, se um engenheiro vai falar, essa ponte aqui aguenta 2 toneladas e acima disso a ponte vai ruir, vai cair. Então, isso tem que ser objetivo, isso aí não é um ponto de vista, né? E daí não vai ter um caminhão lá com 1 tonelada e cai, e daí fala, não, porque era meu ponto de vista, eu não tinha visto sobre todos os pontos de vista. Não, 2 toneladas são 2 toneladas. Quando a gente fala de arte, você só está mostrando um ponto de vista para as pessoas e elas absorvem o quanto elas quiserem e como elas quiserem isso. E eu acho que parte até de uma arrogância de quem trabalha com cinema, TV, mídia em geral, achando que você consegue influenciar 100% das pessoas. E eu falo assim, não, tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, porque se eu mostrar um ponto de vista, todo mundo vai comprar. Não vai comprar, não vai te seguir, entendeu? Se você vai lá e mostra uma história de uma família pobre e que daí o filho dessa família se rende à criminalidade, você não está falando que toda família pobre, o filho vai virar um criminoso. Você está mostrando ali uma história, um ponto de vista de que isso acontece. E para mim, documentário é a mesma coisa. Então, quando ele critica a indústria de armas e os políticos lá no Tiros em Columbine, está mostrando só uma visão daquele assunto. E para mim é super tranquilo isso. E aí, se alguém vai tomar alguma decisão em cima, eu acho que seria muito interessante ouvir aí os políticos, essas corporações, ouvir o lado deles, para daí decidir uma política pública, decidir uma opinião final sobre isso, né? Então, por isso eu sou super fã. Eu acho que os documentários do Michael Moore fazendo esse paralelo com o Eduardo Coutinho, para mim, eles conseguem se espalhar muito mais, se viralizar muito mais, engajar muito mais pessoas e fazer uma provocação. Encarar o documentário do Michael Moore como uma decisão final sobre um assunto, como o ponto final sobre um determinado assunto, seria algo muito superficial e irresponsável. Porém, quando a gente leva como uma provocação que a gente pode pensar, ver outra coisa diferente e investigar mais sobre esse assunto, eu acho super legal. Um desses exemplos é um documentário também que ficou bem famoso, que não é do Michael Moore, que se chama Waiting for Superman, que é Esperando pelo Super-Homem. Esse documentário, ele critica o ensino público dos Estados Unidos e ele fala que o ensino público é ruim porque os professores são funcionários públicos. Daí eles têm a estabilidade de carreira e por isso eles não se esforçam para dar aulas melhores, para os alunos conseguirem aprender mais. Mostram vários casos de como esses professores são protegidos e tal. Mostrou um ponto de vista, para mim, super válido. Lançaram, eu acho que foi a
Associação de Professores de Escola Pública dos Estados Unidos, não sei ao certo quem que foi, mas daí fizeram um documentário com outro ponto de vista, falando a verdade inconveniente do Waiting for Superman. E aí eles mostram um ponto de vista contrário. E aí você tem esses dois documentários, cada um mostrando um ponto de vista, que pra mim faz esse papel. Então, se você quiser saber o retrato da educação dos Estados Unidos, ter uma opinião exata sobre isso, assista os dois. Agora, vira uma narrativa muito chata, um filme neutro, entendeu? Que não mostra um ponto de vista. Acho que qualquer coisa de arte, um quadro, um livro, qualquer coisa que não entre qualquer um, não cria um protagonista e um antagonista, é um negócio chato. Como eu disse antes, o exemplo de um cientista. Você vai ver uma tese acadêmica sobre um teorema matemático, sobre física mecânica, física quântica, qualquer coisa assim. É chato pra caramba, ninguém quer ler. Por quê? Porque não tem isso, não tem esse conflito do protagonista e antagonista, né? Quem eu sou a favor, quem que eu sou contra e tal. Por isso que eu acho super válido o Michael Moore, e pra mim é só um estilo, não tem esse negócio de ser superficial. Quem critica isso aí eu não concordo muito, não. Pelo contrário, eu acho que ele leva uma mensagem, acho que ele traz uma linguagem legal pra todo mundo, e até a comparação que eu fiz com o Paulo Coelho é a mesma visão que eu tenho do Paulo Coelho. Ele faz milhões de pessoas lerem. É a leitura mais profunda possível, vai mudar a vida das pessoas. Não sei, provavelmente não. Provavelmente é mais um entretenimento, alguém que vai curtir ler, mas são pessoas que estão lendo, estão entrando em contato com outros tipos de linguagem de comunicação, estão lendo, fazendo coisas diferentes do que elas estão acostumadas, né? O segundo ponto que critico o Michael Moore é quanto à visão anticapitalista dele, anti-empresarial e do lado do trabalhador. Então, nos Estados Unidos, em inglês, tem muitos memes de pessoas criticando o Michael Moore por isso. O que esses memes, o que essas pessoas falam? Que o problema que essas pessoas veem é que o Michael Moore, ele ficou muito rico criticando o capitalismo. Então os memes sempre falam assim, como ficar rico no capitalismo? Critique o capitalismo, né? Então parece meio irônico, tá? E aqui eu tô usando a palavra parece, porque eu não concordo em absoluto com isso, que eles falam assim, pô, você critica tanto o capitalismo que você acabou virando um capitalista. Só pra ter uma ideia, né? O primeiro filme que ele fez lá na década de 80, o Roger and Me, ele de cara já ganhou mais de 2 milhões de dólares por esse filme, né? Pelo que eu sei, compraram por 1,5 milhão mais ou menos, e ainda ele ganhou participação na bilheteria, enfim, teve ainda alguns direitos, então só esse filme primeiro dele que não fez tanto sucesso. Imagina o Fahrenheit, que faturou 120 milhões de dólares de bilheteria, o quanto que ele não levou, né? Com certeza ele tem bastante posses. E aí o pessoal critica ele meio naquela crítica que tem aqui no Brasil do socialista de iPhone, que aí fala, o cara é socialista, não sei o que, mas tá usando iPhone, mas tem um puta carro e tal. E a minha visão quanto isso é que são duas coisas meio diferentes, entendeu? Porque se o cara é socialista, ele acredita que o nosso sistema deveria ser diferente, mas ele ainda tá vivendo nesse sistema. Então, é igual uma pessoa que é a favor da pena de morte e sai matando pessoas por aí. Não, ainda não é no Brasil legalizada a pena de morte. Então, ele espera ser legalizada a pena de morte para daí ir atrás, né, de acusar pessoas e esperar que elas vão ser mortas, né, vão ir pra cadeira elétrica, sei lá, injeção letal, alguma coisa assim. O fato é que ele tá nesse sistema, ele tá criticando, isso não quer dizer que ele tem que fazer um voto de pobreza e tal. Eu não concordo muito por isso. Ao mesmo tempo, né, é meio esquisito mesmo, né, ele criticar pessoas tão ricas assim e querer tanto luxo, né, porque acho que o luxo, ele sempre remete meio a esse lance, assim, do capitalismo, desse exagero de você ter que ter posses e bens demais, né, e sempre um monte de desejos, né, e você precisa ter isso pra você, né, você precisa comprar, você não pode desfrutar das coisas. Então parece um pouco contraditório, mas eu acho que é uma coisa meio tranquila, né? Então, esses são os dois pontos, porque que as pessoas em geral criticam o Michael Moore, que eu acho que é válido, mas eu não acho tão importante assim essas críticas. E agora no próximo vídeo vou falar a indicação de um documentário para assistir do Michael Moore que tá na Netflix. Eu acho que esse é o único atualmente que tá na Netflix dele, eu pensei que tinha outros, mas acho que tiraram, eu me confundi. E esse aí vai ser uma oportunidade que, se você ainda não viu nenhum documentário dele,